As empresas têm muitos desafios hoje em dia, mas o mais forte e unânime é lidar com as pessoas, integrar essas pessoas à empresa, lidar realmente com o dia a dia. Por isso, hoje no programa Talentos em Foco, nós vamos falar sobre cultura organizacional. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje o tema é cultura organizacional. Para falar sobre esse assunto eu vou bater um papo com uma profissional que eu conheço há um tempinho, que já esteve comigo em alguns momentos, já fizemos alguns trabalhos, na verdade foi minha aluna, né? Exatamente. A Carol Santos. Começamos assim. Carol Santos, Começamos estudando juntos, né? Aliás, você como excelente mestre, aprendi muito. A gente trabalhou, Coaching Mentoring, né? Coaching Mentoring. Ok. E já descobriram o que é Coaching Mentoring? O pessoal lá já descobriu o que é isso? Então, né, acho que até nessa época de transformação, de tudo, né, todos os conceitos parece que estão também ganhando uma renovada de propósitos. Então, acho que até o coaching e o mentor estão ainda se descobrindo, né? Não dá para parar de estudar. Eu já andando muito próximo, né? Muito, e você já trabalhava com isso na época, sim, né? Sim. E trabalha como coach, dando palestras, dando aula em faculdade. O que mais você está fazendo, Carol? Acho que acertando algumas e várias frentes, né? Hoje eu estou dando aula com muito orgulho, muito prazer. Eu falo que sempre foi um sonho. A gente, em coaching, como profissional de coaching, nós buscamos estimular as pessoas a encontrar os seus sonhos. E a dar aula sempre foi um sonho. Hoje eu dou aula em duas faculdades excelentes, né? Universidades excelentes, disciplinas, inclusive, que falam sobre, né, o tema de hoje, cultura e inovação, que também vai esbarrar nessas relações com pessoas, com qualidade de vida, que também é uma outra disciplina que eu ministro, né? Mas a parte mais interessante do que eu tenho me empenhado hoje é tanto nas consultorias, voltada para a gestão de pessoas, voltada para o entendimento que as pessoas precisam ter, do engajamento, das relações interpessoais, de gerenciamento e entrega. Mas o que é mais gritante é exatamente essa adaptação do entendimento do que elas precisam, do que a empresa espera, de como isso conversa, como é que isso afeta no clima, como é que isso afeta no desempenho. Só que essas pessoas já estão na empresa e a preocupação que eu tenho observado como professora, como docente, é quem ainda não está. Como é que a gente prepara o universitário, principalmente na área de gestão de pessoas, esses cursos tecnológicos, né, superior tecnológicos, que estão ganhando uma força bastante significativa e que, mesmo em logística, em comércio exterior, tem o de RH, mas entrou a disciplina gestão de pessoas, né, dos conhecimentos das áreas de RH, e o tema cultura organizacional é o mais querido, digamos assim, né? O que desperta um interesse em todas as áreas. Eu acho que até, vou brincar um pouquinho, mas é o mais místico. É o mais místico. Parece esotérico esse tema, né? Porque as pessoas falam cultura é uma coisa na teoria etérea. E na prática da empresa, né? Porque fica todo mundo preso à questão missão, visão e valores, né? Como se fosse aquela cartinha de apresentação dos processos de integração. A minha empresa precisa ter missão, precisa ter visão, precisa ter valores. Em coaching a gente também faz isso, né? A nossa missão pessoal, a nossa visão, onde a gente quer chegar, quais são os nossos propósitos, os valores de vida. Mas nas empresas parece que isso é só uma carta, às vezes, de apresentação, quando a empresa não age assim, né? E mesmo quando a empresa não age assim, ela procura integrar os seus colaboradores, a gestão não condiz. Isso aí, o gestor não pratica a prática desses valores, do que é solicitado, a bandeira que é levantada, e aí fica tudo... E aí, quanto essa bandeira é real, isso me lembra o papo que eu tive com o Norberto no começo de janeiro, onde ele falou da questão de o que o RH pensa, né? O que o RH pode ajudar nesse processo desse ano.
e a questão da visão do RH estratégico, né? Sim. Então, quanto realmente o que se fala que é a missão da empresa é na prática colocado e quanto se tem de valores e as pessoas realmente percebem esses valores presentes dentro da organização. E praticáveis, valores praticáveis. Que acontece, A né? diferença é essa, porque é um discurso muito bonito, às vezes, né? Uma plataforma muito interessante. Olha, nós buscamos pessoas com espírito empreendedor, com iniciativa, né? Com a capacidade de, a palavra hoje, na inovação, criatividade, mas os alunos ou as pessoas, né, que estão ingressando no mercado, e até quem está no mercado, começa a tentar lidar com isso, acha que inovar ou criar é recriar ou ter um deslumbre, um vislumbre de algo que não existe e que aquilo vai ser único. É inventor. Inventor, né? E de algo que não... Será que funciona? A questão do propósito, né? Para que isso existe? Qual é a função? Qual é a ideia dessa genialidade? E não é muitas vezes isso. O que eu percebo hoje, Paulo, de quem comenta, né? Olha, eu trabalho no RH e as pequenas empresas ou empresas familiares, aqui em Santos a gente sabe que tem bastante, até em áreas, né? Na área de logística, na área de comércio exterior, é um quase RH. Ainda não é RH. Não, inclusive empresas de um corte razoável que não Também tem RH. não tem. Coloca lá, não, nós temos o departamento de recursos humanos, a gestão de talentos, tudo isso. Usam-se ferramentas e mecanismos, né, voltados para essa gestão, mas não entende que isso é gestão. Na primeira aula sobre cultura organizacional e inovação, foi muito engraçado que nós começamos a pensar no que é essa questão de inovar e buscando das pessoas palavras que, quando você fala em inovar, o que vem, né, na sua mente. E aí, fazer diferente, adaptação, usar a criatividade. Eu falei, ótimo, então vamos imaginar que a gente está numa montanha-russa, né? E montanha-russa não tem muito que inovar. Né? Ela já é uma inovação por si só, né? Você está preso num determinado local que você preza por segurança interna e externamente, né? Reza por segurança externa e internamente, e vai te levar num passeio por altos e baixos, loopings e mais voltas. Agora você imagina que na hora que você entrou nesse carrinho, né? Porque o pessoal brinca que era de RH, é uma montanha-russa, é o bombeiro, né? Tá pegando fogo, então eu tenho que fazer essa gestão toda de tudo que acontece. Você acabou de sentar no carrinho da montanha-russa, você vê o chefe da manutenção dizendo para o rapaz, né, que vai dar o start, olha, tá tudo certo, eu adaptei o negocinho lá atrás, tá beleza, tá funcionando. Quer dizer, a palavra adaptação, nesse caso, você continua sentado no carrinho? É preocupante. Né? Posso descer? Posso perguntar? Né? Posso perguntar? Né? Hopi Hari, né? Vou descer. Né? Por quê? Porque a palavra adaptação, nesse caso, não é... No Brasil, principalmente, sim. Ou tem sem uma tradução. propósito. Tem uma tradução, chama gambiarra. Gambiarra. Pois é, e aí a gente estigma, fala, né? essa gestão do quase RH, você está fazendo adaptações de ferramentas, de propósitos, de valores, de um monte de coisa, que o que está faltando? Aí a gente começou a debater isso. Para adaptar está faltando o quê? Está faltando recurso? Pode ser que esteja faltando recurso. Está faltando pessoas capacitadas? Puxa, será que está faltando? Será que esse chefe da manutenção ele é capacitado para fazer isso? Ou ele e falta recurso? E o pior de tudo, pode faltar recurso? Pode faltar gente capacitada, isso você implementa dentro de uma empresa. Agora, o que não pode faltar é gestão. Alguém vai deixar esse carrinho andar? Quem vai deixar esse carrinho andar? Quem vai se responsabilizar pelo tour que essa montanha-russa vai ter que desempenhar? Com algo adaptado e que você pensa que está atendendo às suas expectativas, né? Que vai atender aquilo que você está buscando e uma cultura, o principal aspecto de uma cultura é o gerenciamento. Não é ferramentas existem várias, você vai buscar que melhor se adapta
ao seu ideal, à sua força motriz, né, o que a empresa traz de prática com o mercado, né? Mas se você não tiver a gestão de tudo isso, da missão, da visão, dos valores, sim, você está tendo uma gestão adaptativa. Não é à toa que no modelo de excelência em gestão, a liderança é a responsável por traduzir o que vem, sim, de fora, transformar em estratégias e planos e mobilizar pessoas, criar processos para os resultados. Exatamente. Então não é à toa que isso acontece, que as empresas de classe mundial conseguem resultados extraordinários. Se ela não faz isso, ela vai ter remendos, vai ter adaptações de fato que não são bem. Essas gambiarras que você pensa que está tudo bem e na verdade não está. Sim. Né? Não existe a questão do engajamento, né? O Carmelo, falando da gestão da singularidade, ele fala com bastante prioridade no engajamento. Né? Como é que as pessoas se engajam? Elas precisam saber o que elas, né, onde elas estão, o que elas precisam para estar engajadas e ter a oportunidade de aprender e errar. Agora, você não sabe onde você está, você não sabe qual é o propósito, né, da sua empresa, para onde a sua empresa está indo. Não tem oportunidade de aprender e não tem oportunidade de aprender a fazer a gestão do seu erro, ter um feedback adequado, né, e suporte de desenvolvimento. Não adianta treinar simplesmente porque, olha, eu preciso que você operacionalize determinadas ferramentas de gestão. Dado. Isso é a construção da cultura, ou seja, o quanto a gente realiza as coisas, de que forma eu realizo isso, de que forma as pessoas percebem a maneira como a gente gerencia isso, sim, tudo, e como eu faço as coisas acontecerem, meço os resultados e dou feedback para elas. Exatamente. Simples, né? Parece, né? Parece, mas na verdade, na prática, não Paulo, é tão na prática simples. A gente complica. Vamos fazer o seguinte, Carol, a gente vai fazer um intervalinho, mas antes de fazer o intervalo, eu só quero aproveitar e falar agora de uma obra muito importante que acontece, que existe há mais de 40 anos, que é o Lar Espírita Mensageiros da Luz. Eu quero fazer esse ressalte agora, porque eu vou voltar agora a fazer esse ponto para vocês. A partir de agora eu vou trazer para a gente uma obra muito importante e pedir para vocês contribuírem de várias formas, tá? Esse Mensageiros da Luz é uma obra que abriga crianças, chamadas crianças com deficiência mental, na verdade, né, com paralisia cerebral e com alguns outros tipos de deficiência. São mais ou menos 30 internos. Eles têm cuidado 24 horas com essas crianças, apesar que nós temos crianças lá que são até mais velhas do que eu conheço alguns internos que estão há muitos anos. Mesmo sendo uma obra vinculada a uma doutrina, a uma religião, é uma obra de cunho de retaguarda social, e a gente fala muito de responsabilidade social. Então, por gentileza, dê uma olhadinha no site do Mensageiros da Luz, que é o mensageirosdaluz.org.br, liga para lá. Você quer conhecer a obra? Você pode ligar para lá e marcar a visita domingo. E eles precisam sempre de alguma coisa, eles precisam de alguns tipos de alimento, eles precisam de fralda geriátrica, eles precisam de material para dar essa assistência. Eles têm profissionais que dão retaguarda também no sentido de terapeutas ocupacionais, médicos, dentistas, que fazem um trabalho muito bonito e vale a pena você conhecer, porque a gente fala muito do que deve ser feito e às vezes a gente esquece realmente de ir lá e realizar, contribuir de alguma forma, tá bom? Nós vamos fazer o nosso intervalo agora e voltamos em seguida. Até mais. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Estamos de volta com o programa Talentos em Foco. Eu quero ressaltar agora um dos nossos parceiros que faz divulgação conosco, a Clipper Uniformes. A Clipper é uma empresa que está há mais de 50 anos no mercado,
está na sua segunda geração, uma equipe super atuante, uma equipe grande, e eles fazem uniformes profissionais para as empresas, para a parte operacional, para a parte administrativa, e também vendem equipamentos de proteção individual, ok? Então, se você precisa de equipamento de proteção individual ou mesmo de uniformes profissionais, entre em contato com a Clipper, fala com o Paulo, fala com o André, fala que você assistiu com a gente, eles vão atender vocês muito bem e vão suprir as necessidades de vocês de vestimenta e de segurança, ok? Nós temos alguns eventos que eu tenho falado desde o começo do mês, que acontecem agora em janeiro. Um deles acontece em janeiro, que é o Campus Party, o maior evento de internet e de TI, eu acho que do Brasil, acho que da América Latina, não tenho certeza, mas consulta o site aí www.campus-party.com.br e verifica, já tenho acho que umas 8.000 pessoas inscritas. Eu estarei nesse evento dando uma palestra sobre expressões corporais. O que você pode identificar no seu cliente para você perceber como é que ele está, se ele está gostando ou não, como é que você lida com isso, para ter uma melhor abordagem e resultado, ok? Também nós temos a nossa querida Inês Coso, que em fevereiro vai dar o seu curso GEM, né? O GEM é um curso voltado a estratégias e, claro, com foco em neurociência. E vocês entrando no site da TAI Consultoria, você pode verificar como é que é a programação, como é que faz a inscrição neste curso. Claro, vocês podem conferir lá no YouTube a entrevista que ela deu pra gente. Ela deu um show de entrevista, dando informações que, assim, a gente ficou querendo mais alguma coisa, mas em outro dia ela volta aqui para falar com a gente. Mas enquanto ela não volta, vai fazer o curso com ela. Eu vou estar lá, viu? Então, aproveita e faz também. Nosso tema de hoje é cultura organizacional. A gente está com a Carol Santos aqui. E eu acho legal você falar o que a gente estava conversando antes sobre aquele livro, né? Isso, Deuses da Administração. Ele não é um livro, ele é recente, mas também não tanto, né? É o livro do Charles Rand e muitas empresas, faculdades, elas até comentam de forma mais sucinta sobre eles, mas quem trabalha, acho que com gestão, pode perceber que ele é bastante interessante para perceber o seu modo operante de cultura, né? Aliás, como é que é a minha empresa, quem é a minha empresa e qual é a cultura, qual o modelo de cultura que ele está inserido, que ela está inserida, ou que ela, na verdade, pratica. E o que é interessante, Paulo? Ele faz eu como sou arte terapeuta também, né? Fiz uma pós-graduação em arte terapia aplicada à saúde, artes, educação e organizações. E a gente usa muito a questão dos mitos, a questão das metáforas para trabalhar, inclusive coaching voltado para a qualidade de vida pessoal, é interessantíssimo. E o que acontece? Esse autor, ele usou alguns modelos dos deuses mitológicos, né? Zeus, Apolo, Atena e Dionísio, para comentar sobre alguns modelos de cultura, né? E o que é interessante? Então, o que é uma cultura do tipo Zeus? Zeus, a gente sabe que foi, né, o chefão do Olimpo, né? E a história dele é bastante interessante, porque o pai dele, que era o Cronos, né, que a gente conhece como deus do tempo, cada filho que a esposa dele, a Reia, tinha, ele ia lá e comia. E teve um, teve outro, e Zeus era o caçula, né? A gente sabe que todo caçula tem um poder pessoal danado, já pode tudo, né? Os pais já foram menos, mesmo caçula pode tudo, e aí quando ele nasce, a Reia já não aguentava mais, o Cronos, né? Ia lá comer, ela esconde e dá uma pedra no lugar, né, de Zeus para comer, e Zeus, quando cresce, ele destrona o pai, liberta todos os irmãos, né, que a gente conhece aí, Hera, Poseidon, Hades, né, e mais alguns outros, e ele se torna, né, o chefão dos deuses da geração olimpiana. E como é a gestão de Zeus? Normalmente Zeus, ele é a figura central mesmo, são empresas pequenas, familiares, que não tem muitas pessoas, nem muitos departamentos, normalmente são empresas realmente, né, pequenas e médias empresas, mas com perfil familiar. E a sua relação com o dono, né, a presença do dono, né, do fundador da empresa, ela é bastante atuante. E o que importa muito para a meritocracia ou para as decisões é a sua relação com essa figura, né? Então,
As pessoas, elas são realmente bastante valorizadas pelo seu histórico. Então, quem é que disse que era para fazer tal coisa? Ah, o Paulo. Então, se foi o Paulo que falou, é porque é para fazer tal coisa, né? Porque o histórico, as relações de confiança, né? De você mostrar o seu trabalho, mostrar o que veio, é bastante importante. As decisões estão tomadas rapidamente, não tem muita base de critério, né? Mais na experimentação, mais no empirismo, né? Só que o erro, quando acontece, ele é fatal. Como assim? Quem foi que fez isso? O Paulo? Eu não quero nem saber. Substitua. Ou você vai substituir a função, ou você vai substituir até a pessoa, né? Então, é uma relação mais intensa e mais direta. No perfil de gestão Apolo, de cultura Apolo, normalmente quem foi o Apolo? Apolo foi um dos deuses assim mais venerados, né? Ele é considerado Deus Sol. Então as pessoas tinham muitos rituais de propósito para ele. E o que acontece? Essas empresas Apolo são empresas bastante grandes, né? Normalmente a gente percebe em bancos, em empresas estatais, né, INSS, empresas que exija uma burocracia, de departamentos. Então tem ferramentas de gestão que são importantes. As pessoas não são que nem tem o Paulo, tem a Carol, não, são números, são colaboradores, né? Você vai precisar realmente dessas burocracias para fazer a gestão das pessoas, a gestão da informação, tudo quanto for modelo de aplicação, de avaliação de desempenho, de indicadores, do que eu preciso medir para funcionar, né? Tem hierarquia muito bem desenhada para que aquilo flua. Então, essa é a cultura de Apolo. Quanto maior for a empresa, infelizmente, maior é a burocracia, muitas vezes, para você lidar. Uhum. As empresas de Atenas já têm uma cultura diferente. Atenas é considerada a deusa da sabedoria, né? E é muito engraçado até a história de como ela nasceu. Atenas, ela nasceu de uma dor de cabeça de Zeus. E olha que engraçado, né? Ela doía tanto a cabeça dele que ele, uma hora, pegou seu machado, deu no meio da testa e ela pulou. Adulta, ela é patrona, né, da guerra, da sabedoria, e nunca casou. E teve muitos amantes, mas nunca casou. E ela nasceu já adulta, madura, pronta, né, sabendo o que queria. E essas empresas que têm o perfil Athena, eles trabalham muito em equipe. São talentos que resolvem se congregar, então as consultorias, né, para empresas onde tem grupos de médicos que trabalham juntos. Né, ou até dentro de uma determinada empresa, os departamentos que trabalham por projetos, unidade de negócio. Exatamente, perfeitamente. Então, são talentos individuais, né, que conseguem muito bem trabalhar juntos, que entendem que duas cabeças pensam melhor do que uma, ou várias, né, cabeças pensam melhor do que uma, conseguem trabalhar bem seus contrapontos, entender que as tarefas bem divididas e compartilhadas, trabalhadas em equipe, geram o melhor resultado. E existem culturas de Dionísio. Dionísio a gente conhece como deus do vinho, né? O Baco, deus das festas, mas ele é filho de Zeus com uma mortal, então ele teria que ser um semideus. Só que ele não era um semideus, ele nasceu deus. E dizem que ele era para ser o deus da humanidade. E os deuses, quando souberam disso, ficaram absurdamente enciumados. Como um filho de uma mortal tem direito a ser deus, ainda vai ser o deus da humanidade. Não. E aí tem algumas histórias que dizem que todos os deuses pegaram cada pedacinho dele, um braço, uma perna, puxaram, estraçalharam, né? E ele renasce novamente. Zeus faz com que ele renasça novamente num monte chamado Isa. Então Dionísio, né, pode ser nascido no monte de Isa ou nascido duas vezes. E tanto que as festas dele, né, ele foi criado por algumas, não lembro se eram ninfas e ele acabou sendo transvestido de menina para que ninguém soubesse que ele tinha nascido novamente.
E as festas dele normalmente tinham aquelas orgias, tudo, umas festas muito alegres. E o que era engraçado, chegava no final da festa, eles soltavam um touro e as mulheres histéricas acabavam desmembrando o touro todo, né, em simbolismo ao que ele tinha passado. Então a histeria vem das festas de Dionísio e só a mulher é histérica, né? Os homens não têm. E histeria significa útero, né? Tá. Por isso que só nós. Ainda bem que foi você que falou, né? Não mas é verdade. Nada. Homem não tem ataque de histerismo, só as mulheres, por definição, né? Não vamos entrar no mérito que o lado feminino do homem não faz isso, é isso? Pode ser, né? Teve um... Mas a gente usa outro nome, nem sei o que o homem tem quando tá. Ele não fala que ele tá histérico, né? Ele tá nervoso, bravo, qualquer outra coisa. Isso aí. E aí, o que são os Dionísios, né? A cultura de Dionísio é muito difícil. O que a gente estava comentando do House, né? O House é um personagem que a gente pode atrelar a um perfil do Dionísio. Ele é uma estrela que brilha solitária, né? Na verdade, ele acaba sendo um cometa, porque ele é um profissional realmente significativo, só que ele é quem decide o que ele quer fazer, quando que ele vai fazer, se ele vai participar ou não. Normalmente são consultores especialistas, né, bastante pontuais em determinadas áreas. A empresa, às vezes, tem esse Dionísio, né? O House era Dionísio que trabalha numa unidade de Atena, dentro de uma empresa que tem, por definição, a cultura de Apolo, né? Um hospital enorme, colaboradores, funcionários, mas ele tem uma personalidade dionisíaca, né? Então, sou eu mesmo e que tomo as decisões e acho que é importante ou não. E no livro ele traz também, além de todas essas definições, um teste para você saber qual é o seu estilo, né? Então aí fica a indicação, como a gente já colocou o livro, para que o pessoal possa ler esse livro, excelente, com esse resumo sensacional que você fez, demonstrando como a cultura organizacional tem a ver com o gestor, com o líder. Totalmente. Ele faz a coisa acontecer, ou dificulta, faz as coisas fluírem, ou o gestor principal, os seus gestores intermediários que fazem acontecer. E entender esses modelos, Paulo, é interessante porque você imagina, né, e você também entender como você pensa. E aí você vai ver como é que cada um de vocês pode ver na sua empresa como é que você se identifica, como é que a sua empresa funciona. Mesmo que eu seja pequeno, eu posso ter uma estrutura mais engessada, né? Isso, exatamente. Você tá, para a gente poder fechar, porque o nosso tempo realmente é curto, né? Fazer o quê, né? Você está com uma coluna em qual jornal? Isso, nós inauguramos agora uma coluna no Diário do Litoral, chamada Vida e Carreira. Então é uma coluna semanal no Diário do Litoral online, então se vocês puderem lá acompanhar, a gente vai falar sobre várias questões aí. Ainda não está definido um dia, semanalmente, ainda vou definir o dia, o primeiro artigo saiu agora segunda-feira, né, dando exatamente uma introdução sobre os assuntos. E aí, quem quiser, de repente, mandar também, né, algumas dicas sobre, tem o e-mail lá, vocês acessem lá o jornal, e aí pode mandar algumas dicas até de curiosidades, do que queiram saber, tanto na área de vida quanto na área de carreira, e a gente aproveita para dar algumas dicas, tirar algumas dúvidas também, que é importante. Ok, Carol, muito obrigado pela sua presença. Paulo. Obrigado pela sua audiência. Lembre de acessar o nosso Facebook e nosso YouTube, e você vai ver o programa também no dia seguinte que ele sai ao vivo aqui, tá? Desculpa, ele sai inédito aqui, ok? Muito obrigado e até a semana que vem.